Olá pessoal, boa noite. Vamos aí iniciando a nossa live. Aguardar o pessoal entrar aí para a gente, daqui a pouco nós vamos chamar o nosso convidado. O pastor Onésimo já está lá pronto e a gente daqui a pouquinho nós vamos chamá-lo para estar conosco para esse assunto do dia de hoje, um assunto muito importante para nós. Um assunto bastante importante para nós. Mas eu quero iniciar com uma oração a Deus. Enquanto o pessoal entra aí, nós vamos pedir que seja um tempo bastante precioso para nós, nesse dia, em nome de Jesus. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque estamos aqui diante da Tua presença para um tempo muito precioso como esse. Nossa oração para que o Senhor venha falar com cada vida, cada pessoa que, ó Deus, acessar essa live, participar conosco ao vivo, que o Senhor possa, através da palavra, desse assunto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, através da pessoa do pastor Onésimo, o Senhor possa estar assim, derramando a Tua graça e falando em cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem toda a liberdade para agir, para ministrar mesmo em cada vida, diante dessa situação que a gente está vivendo esses dias, que esse assunto venha mesmo de encontro às nossas necessidades. Meu Deus, faz assim, e eu oro pedindo tudo isso em nome de Jesus, para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém. Amém, amados. Aproveita esse momento aí, convide alguém. Como diz, tem um aviãozinho bem embaixo aqui, ó. Você pode, bem ali, né, ó, aí, bem aqui, ó. Você pode fazer convite aí para um amigo teu. É um assunto muito legal, viu, pessoal? Como lidar com a ansiedade e o medo na crise. Quem vai falar conosco aqui é o pastor Onésimo Ferreira da Silva. Para quem não conhece o pastor Onésimo, vai conhecer daqui a pouquinho. Ele vai estar ao vivo aqui com a gente. Mas o pastor Onésimo, ele é pastor da nossa igreja, Avivamento Bíblico, e ele começou a pastorear, para vocês terem uma ideia, em 1990, 20 de janeiro de 1990. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele já começou a pregar o evangelho ao ar livre, sabe, em praça pública. Talvez a gente não se dá conta como que era isso antes, mas nós ainda pegamos um pouquinho esse tempo. Mas o pastor Onésimo começou bem cedo a pregar a palavra de Deus. Depois da sua formação acadêmica, o pastor Onésimo, ele cursou lá o curso pastoral pelo SEAB, né, pelo nosso seminário Avivamento Bíblico, o curso pastoral. E depois ele é pós-graduado como psicólogo e pós-graduado também pela Faculdade Teológica Sul-Americana. Ele já é escritor de livros e ele já está pastoreando já há muito tempo. E o pastor Onésimo, nesse momento, ele é o presidente da nossa denominação, do Avivamento Bíblico no Brasil e no mundo. Então, ele foi eleito como presidente do Conselho Geral da nossa igreja em 2016. Então, são 4 anos o mandato, e nesse ano, em novembro, nós temos novamente a eleição, ok? E eu quero, assim, que você, que está aí do outro lado, convide alguém. Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, bem aqui, ó, bem onde está a minha caneta aqui, ó. Clica aí e convide aí 10 pessoas. Eu sei que a sua lista de amigos aí é enorme, então vai rapidinho lá, clica no aviãozinho ali e dispara esses foguetes aí para convidar alguém, porque o assunto é bom, irmãos, o assunto é maravilhoso e a gente vai já daqui a pouquinho chamar o pastor Onésimo, ok? Vou te dar uns minutinhos para você fazer esse convite aí. Já aperta no aviãozinho aí e vamos convidar. Vou fazer também aqui alguns convites agora, tá bom? Vamos lá. Vamos convidar aí, pessoal. Já estou fazendo aqui, ó. Aproveita aí, enquanto a gente não chama o pastor Onésimo, você tem a oportunidade de estender o convite aí para
para várias pessoas, vários amigos teus aí do teu relacionamento, tá bom? Já fiz aqui postei aqui, mandei o meu aviãozinho decolar. Vamos lá então, pessoal, eu vou aqui já contactar o pastor Onésimo. Deixa eu localizar aqui o pastor Onésimo. Eu tenho que tirar o óculos porque... Ok, estamos já chamando o pastor Onésimo. Mas aí envia aí os convites, enquanto o pastor Onésimo aceita o nosso convite aqui. Pastor Onésimo, aleluia! Olá. Que bom, meu presidente, que bom poder falar contigo hoje aqui. A gente agradece a Deus pela sua vida e pela disposição também de nos atender nessa terça-feira, dia 5 de maio. Já fiz aqui suas apresentações, peguei aqui seu currículo e falei com o pessoal antes de chamar você, tá? Permito chamar de você, tá? Fique à vontade. Pastor Onésimo, muito obrigado mesmo, tá? Pela disposição de estar conosco aqui nessa noite aí. Suas palavras iniciais. Graça e paz, pastor Daí. Amém. Para mim é uma alegria, um privilégio estar com vocês nessa live. É sempre um prazer, né? Estar com vocês, especialmente pessoal aí, né, de Paranavaí, com quem a gente tem um vínculo, né? Moramos aí, passei a minha adolescência aí e meu pai pastoreou igreja em Paranavaí. Então a gente tem um carinho especial por esse povo e avivalistas e amigos todos aí de Paranavaí e da região. É uma alegria, viu? Um prazer enorme estar falando com vocês. Amém, né, pastor? De fato é uma história, né? Porque sua passada por aqui, né, tem todo um... Eu peguei um pouquinho da tua passada por aqui, né? Quando eu fui para a igreja, teu pai já tinha sido transferido, mas você ainda ficou um tempo aqui ainda Sim. na cidade, depois foi embora. Mas a gente teve um contato bem pouco, mas foi muito bom. Verdade. Pastor, a gente então está... o nosso assunto aqui nessa noite, proposto aqui, né, falado contigo, sobre um tema que, sabe, nesses dias ele é bem propício para nós. Falar sobre a ansiedade e o medo, né? Diante dessa situação que nós estamos vivenciando nesses dias. Eu estou com 54 anos, o senhor é um pouquinho mais novo que eu, né? Sou do 66, você é do 69, então deve ter uns 3 aninhos aí aí, ó, 50. Boa ideia! Mas, então, assim, a gente está vivendo esses dias assim, eu digo, para mim é bastante novo, né? Porque eu sempre tenho dito pro pessoal aqui, nos meus anos de igreja aqui, a gente nunca se deparou com uma situação dessa. Talvez você também não tenha pegado isso também, né? Da igreja propriamente ficar fechada, a gente não ter as nossas celebrações presenciais, a gente está agora reaprendendo a usar essas ferramentas, e graças a Deus por essas ferramentas, né? Que a gente pode utilizá-las e fazer as nossas transmissões de culto, ter esses momentos aqui de conversa com pessoas distantes, próximas. Então isso tem nos ajudado bastante. Então o assunto em si, né, como lidar com a ansiedade e o medo na crise, porque nós estamos hoje numa crise, né? Queira ou não, todos nós fomos inseridos dentro dessa crise. E a grande questão é como nós vamos estamos enfrentando, e como nós vamos sair dela, porque nós estamos nela, né? Então, eu sempre digo assim, como é que vamos sair depois dessa situação? E esse é o grande desafio para nós. E eu gostaria, assim, de iniciar, depois se sobrar algum tempinho lá para o final, não sei se vai dar também, porque a nossa live, 1 hora, a gente fala assim, é muito rápido, né? Mas eu quero deixar o senhor bem à vontade, mas a gente iniciar para a gente definir, né, e o senhor pode nos ajudar muito bem com relação a isso. Dizer o que é ansiedade, o que é medo. Porque às vezes a gente confunde um com o outro ali, né? O medo e a ansiedade. Aí a gente inicia com essas duas perguntas
daí depois a gente vai fazer umas outras aqui e deixar bem aberto para o senhor usar todo o tempo possível aqui para nos abençoar dentro desse tema aqui, desse contexto de ansiedade e medo. Tudo bem. Então, a ansiedade e o medo são duas emoções, sentimentos básicos de todos nós, seres humanos. É da condição humana o medo e também a ansiedade, né? Isso porque o medo, por exemplo, ele é uma emoção, inclusive, protetiva, né? Porque o medo faz com que você tome alguns cuidados, não é? Então, o medo, ele é básico da condição humana, porém, quando elevado, quando o nível do medo, não é, aumenta, então isso começa a trazer problemas, né? A mesma coisa a ansiedade, não é? Todos nós temos uma ansiedade básica que é necessária, que é a ansiedade que faz você se mexer, né? Você se movimentar na vida, você correr atrás dos seus projetos, das suas coisas, mas quando você está também diante do novo, diante de uma situação de ameaça, seja ameaça mental, moral, física, econômica, etc., então a ansiedade ela se manifesta, né? Agora, a diferença entre uma coisa e outra, veja bem, é que o medo, ele tem um objeto. O medo, vamos dar um exemplo aqui bem simplesinho, a fim de que todos entendam, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo de rato, né? Então, tem um rato na frente dela, ela diz, eu estou com medo, eu tenho medo, né? Tem um objeto real diante dela. A ansiedade, ela não tem um objeto, né, necessariamente. A ansiedade, ela existe na nossa mente, não é? Porque pode não ter um objeto real, você está com um sentimento de ameaça por conta de pensamentos que você tem, né? Então, você tem, por exemplo, pensamentos catastróficos, que é eu pensar que o pior vai acontecer, então eu vou produzir uma emoção ou um sentimento, né, de medo ou de ansiedade. Então, é um fiozinho que corta aí. O medo e a ansiedade são muito parecidos, porém, né, não são a mesma emoção, né? E a diferença básica pastor? é essa, um tem um objeto real e o outro não tem. Ele existe na minha mente, na minha cabeça. Por exemplo, hoje o que pega mais dentro dessa situação que nós estamos vivendo nesses dias hoje, que se fala muito desse vírus, um vírus invisível? Se pega muito mais o medo ou a ansiedade? A pessoa, o medo de pegar o vírus, ou a pessoa fica muito ansiosa em relação à situação? O que está pegando mais hoje? Eu penso que do teu ponto de vista. Esses dois sentimentos, essas duas emoções, elas aparecem, né? Porque assim, né? Você pensa e porque você pensa, você sente. A emoção, seja ela qual for, ansiedade, medo, tristeza, raiva, qualquer tipo de emoção é decorrente de um pensamento. A pessoa diz, eu estou com medo, eu estou triste, ou eu estou ansiosa. Ela só está sentindo isso porque ela está pensando. E esse pensamento produz uma emoção. Agora, o pensamento também não vem do nada. Porque se a emoção ela vem de um pensamento, o pensamento é decorrente de um sistema que nós temos interno, que nós chamamos de esquema. O que é esquema? É um padrão inconsciente de percepção da realidade. Você, desde berço, você constrói uma lente através da qual você se vê o mundo, vê o futuro. Então, você tem como que uma lente mental, é um construto mental, uma espécie de um gabarito através do qual você vê tudo.
Então, essa lente é formada de berço. Você viu, ouviu, por isso se diz, inclusive, que o medo, por exemplo, ele é aprendido. Um dos fatores do medo, causadores ou construtores do medo, é o ambiente que você viveu, não é? Então, a maneira como os pais reagiam às situações, você vai aprendendo o medo. Por isso que há pessoas que têm determinados medos e outras não têm diante de uma mesma ameaça. Então, você vai construindo isso, uma lente através da qual você enxerga. Quando você percebe o real como ameaçador, então isso deflagra pensamentos automáticos negativos, tá? Então, nós temos um esquema, que a gente chama de esquema de vulnerabilidade, né? Você percebe o real como ameaçador. Então, você pode sentir medo, né? Por exemplo, medo de morrer, né? Em relação à morte, a gente sente medo, que é um medo básico, né? Que todos nós, seres humanos, temos um certo medo da morte, né? Uma angústia de morte, né? E da mesma forma, a ansiedade. Você pode ter uma ansiedade, que é essa emoção decorrente de um pensamento de ameaça. Eu acho que, estou pensando que eu vou ser contaminado, eu estou pensando que eu tive num determinado lugar e aí, sem querer, uma pessoa passou por mim, espirrou, alguma coisa assim. Pronto. Isso, por exemplo, pode ser um deflagrador, um pensamento que você tem já catastrófico, e você já fica ruminando aquilo, pensando, e esse pensamento, ele vai produzir uma emoção, tá? É como tristeza. Tristeza é uma emoção que é ligada ao pensamento de perda. Então, se eu, por exemplo, eu fico pensando que o meu pai vai morrer, não tem como eu pensar que meu pai vai morrer e ficar feliz. Uhum. Entendeu? Porque é um pensamento que gera uma emoção, e uma emoção de tristeza. Por quê? O tema da tristeza é perda. O tema da ansiedade é ameaça. Tá? Então, eu me sinto ameaçado. E por quê? Porque eu estou pensando catastroficamente. Tem diversos tipos de pensamentos que produzem a emoção de ansiedade. Diversos tipos de pensamento. Eu posso mencionar alguns deles. Por exemplo, o pensamento catastrófico, esse que eu falei, que é quando você pensa que o pior vai acontecer e não há nada que você possa fazer. Também, quando você pensa um pensamento do tipo tudo ou nada, quando você pensa ou é assim e eu me sinto seguro, ou então se alguma coisa, uma informação tal, fora desse padrão, também ativa a minha vulnerabilidade. Ou eu posso ter um pensamento do tipo conclusão precipitada. Eu pego, a partir de uma informação, eu já vou chegando a determinadas conclusões, ou eu posso ter um pensamento de foco negativo, sabe, de visão de túnel, de filtro negativo, em que você foca apenas numa informação, que é aquela negativa, e você ignora todo o resto, que tem um monte de outras informações positivas, contrárias, com evidências, mas você é como que sequestrado por um pensamento negativo, entendeu? E aí você... Não é o que tá, não é a realidade de agora, por exemplo. As notícias que nós recebemos sobre esse vírus Perfeitamente. foi tão assim devastador para a gente que agora a gente parece que causou um negócio tão difícil para a gente administrar. Eu tenho dito assim, pastor, que vai ser mais difícil tirar o medo das pessoas do que o próprio, né, o vírus em si, né? Porque causou alarmou demais as pessoas, né? Porque assim, né? Alguém está perguntando aí, até o medo também é uma forma de defesa. Sim, o medo, quando ele é básico, porque ele é necessário, o medo é uma forma de proteção. Porque eu tenho medo de determinadas coisas, eu me protejo, eu tomo certos cuidados, né? Então, um certo medo, até um certo ponto, ele é positivo, não é? Agora, o medo, ele se torna doentio, ele se torna prejudicial quando ele começa por exemplo, ele começa a me limitar nas minhas ações, ele começa a tirar
afetar os meus relacionamentos, a minha vida social, começa a afetar, inclusive, o meu mecanismo Você se de retrai, defesa. né? Porque o que acontece? Quando você está, por exemplo, ansioso, o seu mecanismo de defesa, ele fica prejudicado. Por quê? Eu vou explicar isso. O que acontece hoje? Nós temos muitas informações chegando. Então, você liga a televisão, internet e Demais. tal. Então, isso é um estímulo externo. Nós temos estímulos externos e estímulos internos. Os estímulos externos, ele vem por meio de informações, notícias que chegam e tal. Quer dizer, quando você recebe uma informação ameaçadora, isso ativa o seu esquema de vulnerabilidade. E, consequentemente, ativa a sua ansiedade. Tá? Então, você passa a ter ansiedade. Aí, o que ocorre? Quando você está ansioso, o seu sistema de alerta, ele é acionado. Porque é um mecanismo neuroquímico, é fisiológico. O seu organismo, ele se prepara para lutar ou para fugir. É como se você tivesse, vamos um exemplo bobo aqui, mas você está numa rua escura, à noite, madrugada, vem vindo um pessoal lá, sei lá, 2 homens e armado, você diz, puxa, vão me assaltar, vão fazer alguma coisa ruim comigo. O que você percebe no seu organismo imediatamente? Seu batimento cardíaco acelera, seus músculos se contraem, a sua respiração fica alterada, ofegante. Percebe que há toda uma reação fisiológica. Agora, você imagina uma pessoa funcionando 24 horas, por assim dizer, alterada. Ou seja, o seu organismo se preparando para lutar ou para fugir. Você adoece. Então, você não aguenta. Não vive. Por quê? Não vive. Porque a mente, ela manda um recado para o cérebro. Você está em perigo. O cérebro manda um recado para o resto do organismo. Ou seja, já dá logo uma descarga de adrenalina, por exemplo. Então, o seu organismo, ele reage. Por isso que você tem sudorese, começa a transpirar, você tem batimento cardíaco acelerado. Ou seja, o seu raciocínio não funciona bem, a ansiedade se eleva. Você já tem agora o pânico, porque o pânico nada mais é do que a ansiedade elevada num nível mais alto. Aí você desenvolve o pânico. Então você não consegue raciocinar bem, não consegue raciocinar com clareza, o seu foco fica naquela ameaça. Então a sua capacidade de análise, sabe, de raciocínio, de lógica, ela fica alterada. Por isso que uma pessoa em pânico, ela faz loucura. Você fala, nossa, mas que isso? Não era para tudo isso, para que isso e tal. Mas a pessoa está funcionando agora num estado alterado. O organismo dela está alterado, o funcionamento fisiológico, né? Então, quando a ansiedade ela fica alterada, ela vira pânico, né? E o medo vira desespero, né? A pessoa se desespera, né? Então você fica num estado realmente muito perigoso, porque você, primeiro, afeta o seu mecanismo de defesa do organismo, né? Porque você fica trabalhando sob estresse, pressão, e isso demanda, então, né, substâncias são jogadas na sua corrente sanguínea, e você, então, começa a ficar prejudicado no seu sistema imunológico, fica prejudicado. Então, nós temos estímulos externos e estímulos internos. O estímulo externo, ele, por exemplo, a notícia, ela vem, você fica ansioso, aí você começa a ter reações fisiológicas. Por que você tem reação fisiológica? Você fica impressionado, eu estou passando mal, tal. Tem gente que sente todos os sintomas, inclusive. Começa a ter dor de cabeça, começa a ter febre, e um monte de coisa. Aí, porque você não tem tempo de desconfirmar o pensamento que você teve, porque tudo começou no pensamento. Aí, o que acontece? Você tem mais ansiedade. E por que tem mais ansiedade? Mais reação fisiológica. E por que tem mais reação fisiológica? Mais ansiedade. E você fica nessa ciranda, nesse ciclo. Hein, pastor? Deixa eu só, permita um pouquinho. Diante da notícia que eu recebo, então, desses dias, igual o senhor falou, a gente está recebendo um turbulhão de notícias, né? Ruins, inclusive. Como é que eu consigo administrar isso? Para não entrar nessa crise da ansiedade, do medo?
Tem algum mecanismo que a gente pode usar? Porque a notícia a gente vai ver, né? Queira ou não queira, você vai ver. Ou abandona tudo de uma vez, né? Não ouve mais nada, né? Então, primeiro, a gente tem que ser seletivo, não é? A gente tem que ser seletivo. Porque o problema é que as pessoas, elas começam a receber muitas informações, isso vai intoxicando. Uhum. Sabe? Vai para a internet, fica ali olhando, buscando, com curiosidades. Morreu mais um, morreu mais um. Entendeu? Aí liga a televisão, tá lá um monte de caixões e tal. E, É. opa, bom, o que é que a gente tem que saber? Você tem que saber o que é básico, o que é fundamental, o que é importante. Não é? Então, primeira coisa, a gente tem que filtrar, ser seletivo naquilo que você vai ouvir. Tem coisa até que é fake news, que não é verdadeiro, Uhum. entendeu? Então, assim, é preciso ter esse filtro. Né? Porque, assim, pastor, a gente, olhando um pouquinho para a palavra, e eu posso, então, responder de acordo com a palavra, nesse sentido, porque Paulo, quando ele fala de ansiedade aos filipenses, há quem diga assim, não, essas doenças são novas, é o mal do Uhum. século. Não, não tem mal do século. Paulo falou de Tá ansiedade há quase lá 2000 atrás, né? anos. Há quase 2000 anos, Paulo falou de ansiedade. E o que ele diz sobre ansiedade? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, por nada. Então, ele diz assim, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui tem um aspecto importante da gente pensar, pastor Odair, que é assim, nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. Nós temos uma fluidez de pensamento muito grande. E tem pensamentos que são pensamentos intrusivos, são pensamentos malucos, coisa doida, que passa na nossa cabeça. Passa, na cabeça de todo mundo. Nossa, que horror, pensando num negócio desse. Pois é. Agora, é importante que você, então, seja seletivo e você analise esse pensamento. Peraí, esse pensamento é verdadeiro? O grande Uhum. problema do ansioso é que Faz o filtro, né? ele trata o pensamento como se fosse fato. Trata o pensamento como se fosse fato. É só um pensamento. Eu não posso dar ao pensamento um status de verdadeiro. Porque é só um pensamento. E mais, eu não tenho que perguntar apenas se o pensamento é verdadeiro. Eu tenho que perguntar se o pensamento é útil. Porque tem pensamento que, embora seja verdadeiro, não é útil. Por exemplo, Para você mim não vai pensa... servir nada, né? Exato. Eu estou pensando Uhum. aqui quando, sei lá, estou dando um exemplo aqui do meu pai, né? Estou pensando que meu pai vai morrer. É verdade que meu pai um dia vai morrer? É verdade. Mas qual a Claro. utilidade de eu ficar pensando nisso agora? Agora, né? Não tem necessidade. Porque se eu pensar Vai, nisso... vai sofrer com antecedência, né? Exatamente. E a ansiedade é o pensamento se antecipando a uma coisa que eu não sei sequer se vai acontecer. Porque Uhum. aí tem uma questão, pastor, que é assim, quando Paulo fala, não vos preocupeis, não andeis ansiosos por coisa alguma, é muito importante, primeiro porque é um mandamento, né? Ele está dizendo para não se preocupar, não Uhum. andar ansioso. E Isso, é bom lembrar que Paulo verdade. estava preso quando falou isso, né? Paulo estava preso, é bom lembrar disso. Ele não estava de boa, tranquilo, sim, e tudo correndo bem, circunstâncias perfeitas. Ele estava preso quando ele manda uma carta cujo tema chama-se alegria, cujo tema é alegria, e ele Já então pensou? diz, olha, não fiquem ansiosos. Porque o que acontece? Não tem nada mais poderoso para produzir ansiedade do que a preocupação. E o que é preocupação? O nome já está dizendo, preocupação. É uma preocupação mental com um assunto que eu não sei sequer se vai acontecer. Então, o que acontece? Existem dois tipos de preocupações. Tem a preocupação produtiva e a preocupação improdutiva. Preocupação produtiva é aquela que você tem o que fazer a respeito. Então, por exemplo, eu tenho que me preocupar com a pandemia? Tenho. Qual é a Uhum. preocupação produtiva? É aquela que faz você tomar cuidado, você lava as mãos com Passar sabão, o álcool, você né? usa o álcool em gel, você usa Máscara. máscara, você mantém a distância devida. Essa é uma preocupação produtiva.
Agora, o que é preocupação improdutiva? É você ficar pensando assim, quantos respiradores será que tem no hospital aqui na cidade? Será que quantos Já leitos pensou? tem aqui? Será que vai ter um leito para mim? Será que tem respirador suficiente para eu usar? O que você tem a fazer sobre isso? Nada. Isso é uma preocupação improdutiva. E pensar sobre isso só vai gerar o quê? Vai produzir ansiedade. Porque é um pensamento Ansiedade. de ameaça. Todo pensamento que é de ameaça vai produzir. Então, tem gente que, por exemplo, na pandemia, vai assistir filmes pandemia, Parasita, vai assistir filme. Meu Deus. É Eu não para complicar mais recomendo, ainda. eu não recomendo assistir filme nem de apocalipse, nem filme apocalíptico. Agora não, agora nessa hora não. Não, vai assistir um filme de romance, vai assistir um filme de comédia, coisa leve, coisa que te relaxa. Você entendeu? Porque a própria Bíblia, pastor, ela orienta a gente a relaxar. Salmo 46, quando diz assim, aquietai-vos. Isso, verdade. Essa palavra aquietai-vos, no original, é rafa. Essa palavra rafa é literalmente relaxe. Uhum. Relaxe. É Deus quem diz para É. você, relaxe. Relaxe. Nessa hora, é verdade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabei que eu sou Deus. Sabe qual é o grande problema da ansiedade? É que nós queremos ter controle. A gente quer ter certeza de tudo, a gente quer ter controle das situações. Por que que Jesus, numa tempestade, ele dormia no barco? Os discípulos ficaram com medo, apavorados. E, Senhor, o Senhor não se importa com a gente vai morrer. E ele está tranquilo, dormindo. Uhum. Por quê? Porque ele sabia na mão de quem ele estava. O Pai está cuidando. Quer dizer, nós vamos chegar no Porto Seguro. Nós vamos chegar no Porto Seguro. Então, o nosso destino está na mão do Pai, está assegurado. Então, ficar ruminando, essa ruminação, que é aquela coisa de ficar mastigando um assunto, um pensamento ruim, a pessoa fica ali pensando, como se por muito pensar, ela fosse ter controle. É uma ilusão. E vai resolver a situação, né? Porque é uma ilusão. E não vai, né? E tem gente que, quando fica despreocupada, ela se sente culpada, porque ela se sente irresponsável. É como se a gente fosse irresponsável. Não. De novo, claro que há cuidados que você tem que ter. Agora, uma vez tomados esses cuidados, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Por quê? Paulo, quando fala de ansiedade na carta aos Filipenses, como eu me referi, veja que você diz, como é que lida com a ansiedade do ponto de vista de Deus? Porque nós temos que estar preparados, pastor, para reagirmos adequadamente. Porque o que nós vamos precisar agora? Nós vamos precisar, olha que interessante isso aqui, ó. Paulo diz assim, ó, alegrem-se no Senhor, perto está o Senhor. Primeira consciência que a gente tem que tomar é que Deus está perto. Uhum. Deus está perto, Deus está cuidando, Deus está no controle, Ele é soberano, Ele está no trono. Ele continua reinando, Ele não abdicou do trono. Essa é a primeira coisa que Paulo diz, perto está o Senhor. Aí ele dá um mandamento, ele diz, não andem ansiosos. Mas em tudo, pela oração e súplicas. Qual o segredo? É você transformar a ansiedade numa experiência de oração. O segredo é transformar a ansiedade. Você usa a ansiedade a seu favor. Então, ao invés de me desesperar, eu preciso me livrar dessa ansiedade. Não, calma, não precisa se desesperar nem com a ansiedade, porque tem gente que tem medo do medo. Já pensou? Medo do medo. Tem gente que usa, você fica ansioso com a ansiedade. Eu preciso me livrar disso. Não, calma, converse com a sua ansiedade. Olha o salmista, como ele conversava com a alma dele. Minha alma, por que te perturbas dentro de mim?
Olha que diálogo interno que é poderoso. Você conversar com você. Ó, minha alma, por que você está perturbado? Por que você saiu do eixo? Está desequilibrado por quê? Quer dizer, você reconhece a ansiedade, que tem que admitir a ansiedade, admitir o medo. Não precisa negar o medo. Faz parte, é da humanidade. A humanidade, não é? Os homens da Bíblia tiveram essas reações de ansiedade, de medo. Faz parte. Agora, a questão é como eu lido com isso. Então, eu tenho que conversar com a ansiedade, eu tenho que lidar com ela, e eu lido com ela como transformando a ansiedade numa experiência de oração. E Paulo fala, orando com súplica, porque quando você está ansioso ou com medo, a sua oração fica mais intensa. Intensa. Jesus, quando estava angustiado ali no Getsemane, antes da crucificação, a palavra diz que ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, angustiado. O que ele fez? Foi orar. Os discípulos não aguentaram, foram dormir. E ele falou, vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Mas Jesus foi orar. E ao orar, ele é servido por anjos. E aí Paulo vai dizer assim, olha, se vocês fizerem isso com súplica e com ação de graças. Por que oração com súplica e ação de graça? Porque a ação de graça, pastor, é você trazer à memória o que Deus já fez na sua vida. Deus já te guardou. Uhum. Quantas vezes Deus te protegeu? Quantas vezes Deus te guardou? Uma vez eu me lembro, eu era menino, era moleque, eu morava aí. E nós fomos com os meninos aí, lá numa prainha que tinha aí, nem no seu nome, no seu lugar mais, mas era numa prainha que tinha por aí, por perto. E eu me lembro que todo mundo atravessou ali e tal, nadando, e eu devia ter o quê? Devia ter uns 10 anos de idade. E eu falei, eu vou atravessar também, eu não sabia nadar. E no meio da travessia, eu perdi as forças, as pernas, começou a me dar cãibra, e eu estava afundando. E de repente apareceu um sujeito do nada, e me pôs no ombro dele e me levou para o outro lado do... Já pensou? Você entendeu? Hoje eu lembro disso e falo, meu Deus, foi Deus. Deus cuidando, né? Eu teria inúmeros testemunhos, exemplos de ver Deus cuidando de mim, mesmo sem eu perceber, porque às vezes a gente atribui ao acaso, à coincidência, a gente, foi coisa. Não. Olha aí, ó. Maná falou aí, ó. Prainha de Alto Paraná. Prainha de Alto Paraná, Maná. Quer dizer, o livramento foi Deus. E assim foram muitos livramentos. Aí, quando vem uma ameaça dessa de pandemia, eu oro com ação de graças. O que é isso? Eu me lembro que Deus já me guardou em outras situações de ameaça. Deus já me guardou. Esse Deus que me guardou no passado é o que guarda hoje. Então, aí Paulo ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha aqui, ó, tudo que é verdadeiro, porque tem pensamento que não é verdadeiro, e eu tenho que questionar esse pensamento que não é verdadeiro. E aí ele diz, pense nisso, no que é verdadeiro. E o que é verdadeiro, pastor? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu tenho que me lembrar das promessas de Deus, eu tenho que me apegar às promessas de Deus, eu tenho que encher a minha mente com a palavra de Deus, eu tenho que deixar que a palavra tome conta, porque Paulo diz assim, a paz de Deus, se você fizer isso, vai tomar conta da sua mente e do seu coração. O que ele está falando? Vai tomar conta dos pensamentos e dos sentimentos. Aí ele diz, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, tudo que você ouviu na escola dominical, na reunião de célula, tudo que você ouviu aos domingos, o pastor pregando, sabe, tempo de bonança, tempo que estava tudo bem, você só ouvindo, né? Enchendo a cabeça da palavra. Sabe para quê? Para que quando chegasse esse momento agora é a hora de você dar uma resposta. Pôr em prática, né? Pôr em prática aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu de Deus como verdade, como valor, como princípio, agora é a resposta. Então você não responde com desespero, você não responde com tensão, com preocupação, você responde com tranquilidade, com serenidade. Com serenidade,
porque você sabe em quem você tem crido, você anda com Deus, não é? Então, você pode até se angustiar. Paulo diz, né? Angustiado, mas não destruído. Olha o equilíbrio. Uhum. Posso até me angustiar, mas eu não fico destruído, arrasado, acabado, né? Estou me descabelando. Não, tranquilo, né? Embora a gente tenha as tensões, enfim, mas você responde com tranquilidade. Então, essa é a questão, de você saber responder. Tem uma palavra, pastor, que Paulo usa quando ele diz assim, para a gente ter alegria na esperança. Tiago diz, vocês têm uma alegria na provação. E Paulo diz, tenham alegria na esperança. Porque a esperança, a experiência, ela vai te levar a essa esperança. E é importante, mas a gente tem que ser masoquista, eu vou ter que ficar pensando, vou me alegrar com uma coisa que é, né, é uma tribulação. Não, não é isso. É quando você passar por alguma situação de tribulação, como essa que estamos passando aí, você pensar no que isso vai produzir em você. Porque aquilo que você falou, como é que nós vamos sair disso? Uhum. E essa é uma pergunta muito boa, muito séria. Como é que a gente vai sair disso? E eu entendo essa pergunta assim, como estará o Onésimo depois da pandemia? Eu posso estar muito melhor do que quando entrei. Porque a verdade é que nós vamos estar diante do novo. Aquele mundo, antes da pandemia, aquele mundo acabou. É O mundo verdade. acabou. Vai É. acabar o mundo? Não, já acabou. Não, mas já acabou. Acabou. Vai nascer um novo mundo. Um novo mundo. Uhum. E é preciso olhar isso, pastor, com esperança. Eu não estou olhando isso com catastrofismo. Nossa, o que vai surgir? Vai surgir uma coisa boa. Por quê? Porque Deus está conosco, porque Deus é por nós. A natureza geme. Paulo diz aos Romanos, a natureza geme. E nós estamos gemendo também. E o Espírito Santo está gemendo também. Dentro de nós. Esperando o quê? A redenção do corpo. Esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Vão se Amém. manifestar os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Portanto, esperança no peito. Esperança no peito. Porque vai se manifestar o novo de Deus. O novo de Deus. Nós estamos seguros. Amém. Glória a Nada Deus. vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo está seguro. Você está seguro. Deus está conosco. Então, Amém. nós estamos tranquilos. Pastor, deixa eu só colocar aqui. Talvez o senhor até tenha respondido essa pergunta aqui, né? Nessa conversa nossa aqui. O que faz uma pessoa ficar tão ansiosa? Né? O senhor falou um monte de coisa ali, né? Aí eu faço outra pergunta. E o que o medo faz com a pessoa? Né? O que faz uma pessoa ficar tão ansiosa e o que o medo faz com a pessoa? De repente o senhor até respondeu nessa fala tua aí. É o que eu disse. Só para a gente fixar mais assim. O que faz uma pessoa ficar ansiosa é o pensamento que ela tem a respeito daquilo que ela... Porque é assim, pastor, é importante o pessoal gravar isso aqui, ó. O que determina o que você sente não é o que acontece, mas como você interpreta o que acontece. Vou repetir. O que determina o que você sente não é o fato, mas é como você percebe e interpreta o fato. Eu posso viver com você uma mesma situação. E eu me desesperar e você não. A gente fala, mas por quê? Os dois estão vivendo a mesma situação e um desespera, outro não. É a maneira como cada um está percebendo, é a lente, e como você está interpretando essa situação. Se você interpretar como sendo, o mundo acabou, eu vou morrer, isso vai...
Porque as pessoas ficam pensando em coisas, eu vou deixar pessoas queridas, meus filhos precisam de mim, não posso morrer agora, e se acontecer isso, e se o meu marido morrer, passa de tudo na cabeça. Não é? Então, medo de perder o emprego, medo de passar fome, medo de não ter o dinheiro para quitar as contas, tudo isso nós lidamos com toda essa coisa, não é? Então, assim, quando você muda de canal aqui, você mexe no botãozinho e você muda a sua forma de pensar, não é? O que Pedro orienta? Lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quem pratica isso, tá dormindo tranquilo. Está dormindo tranquilo. Porque é Deus quem nos guarda, é Deus quem entende. E se eu morrer, glória a Deus. Né? Porque eu vou estar melhor. É a confiança, né? É a confiança, né, pastor? Confiança em Deus, né? Porque a confiança, pastor, o que é fé? Fé é confiança inabalável no caráter de Deus. Fé é confiança, eu descanso. Eu descanso no caráter de Deus, no que Deus é, no que Deus tem falado. Você crê, você absorve isso, você recebe isso como sendo verdade para você, pronto. Então, é importante você, nesse período, esse é um conselho que eu dou para todo mundo. Medita na palavra, enche a sua mente com a palavra de Deus. Você diz, pastor, quando é que eu recebo essa paz? Aqui está uma dica. Porque aqui está um problema, pastor, assim, né? As pessoas acham que orar é você informar Deus. Esse conceito está errado de oração. Orar não é informar Deus. Deus sabe. Sim. A oração, ela não faz bem para Deus, ela faz bem para nós. Deus não precisa de oração, quem precisa de oração somos nós. Por quê? Inclusive, no processo de orar, você entrega tudo a Deus. E você diz, como é que eu sei, pastor, que eu entreguei? Por que tem gente que sai da oração e sai do mesmo jeito? Porque não entregou. E como é que você sabe que entregou? Quando a paz segurou. de Deus tomou conta do seu coração. Pastor, eu tenho que orar até quando? Até que a paz de Deus tome conta do seu coração. Quando você estiver orando, enquanto você não tiver paz no coração, é porque você não entregou. Ora, até que a paz tome conta do seu coração. Agora está em paz? Pronto. Pode levantar, pode trabalhar, pode ir embora, faz o que tem que fazer, toca a vida em frente, com todos os cuidados que você precisa tomar, porque tem essa parte nossa, que nos cabe de responsabilidade. O resto está na mão de Deus. Então, deixa com Deus. Porque se você orar até que a paz tome conta do coração... Agora, se a pessoa ora, mas ora de uma forma que ela não entrega, ela informa a Deus, então ela não desfruta dessa paz, que é uma paz de Deus. Você tem paz com Deus e paz de Deus. Paz de Deus que excede a compreensão humana, que vai além da compreensão humana. Então, é muito importante essa paz que você recebe na experiência da oração. A oração, ela traz paz. Então, meu conselho é assim, ao invés de ficar ligando televisão, porque é só coronavírus, depois termina o jornal, você ainda vai assistir um filme de pandemia, não sei o que. Sabe o que você faz? Vai ler a Bíblia, leia um livro bacana, põe um louvor, ouça um louvor, faz atividade física, que ajuda muito também. Você vai liberando substâncias que vão te dar prazer, te dar alegria. É esse conjunto de coisas que vão te mantendo em equilíbrio. Dormir, você precisa dormir. Porque você, inclusive, para você ganhar, fortalecer a sua imunidade, você precisa dormir. Se você ficar preocupado, você não dorme. E aí você a cabeça fica trabalhando, né? Pensamento, é verdade. Síndrome do pensamento acelerado. Você fica pensando, e o seu organismo em estado alterado de funcionamento. Bom, então o que você faz? Dorme. Orou, vai dormir, repõe suas energias,
porque você vai estar com o seu sistema imunológico, ó, joinha, para resistir às doenças, enfim, seja essa ou outras que estão aí, né, à espreita. É isso. Amém. Então tá, o senhor já deu vários conselhos para nós, né? Eu tinha até uma pergunta aqui assim, ó, se estamos no meio de uma crise, o que fazer? Né? Qual a nossa postura como cristão, né? O senhor já falou aí, de fato a oração ela é fundamental para nós, né? Para descansar em Deus mesmo. Eu acho que nesse tempo agora que a gente acabou ficando mais na quarentena, né? O pessoal ficou em casa mesmo, né? Para alguns, assim, não mudou muita coisa. Lamentavelmente, né? Mas para uma grande maioria acho que foi um aprendizado, né? Estamos reaprendendo muitas coisas e valorizando o tempo, né? Porque qual que é a nossa desculpa na maioria das vezes? Ah, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ler um bom livro, não tenho tempo para a família, não tenho para isso e tal. Mas o que a gente teve mais nesses dias? Tempo, né? Porque daí todos tiveram tempo igual, quer dizer, exceto algumas pessoas que, né, continuaram trabalhando devido à necessidade do mercado em si, né? Mas a grande maioria ficou em suas casas, né? Lá, reservados com a família, e tiveram tempo para desfrutar de todo esse momento aí, né? Com Deus, aprimorar a sua oração a Deus, a leitura da palavra, né? A prática do jejum. Então, tudo isso aí aconteceu com a gente, né? Olha aí, veja que isso tudo é percebido o quê? Numa crise. Porque a gente estava numa correria tão grande, numa correria, não tem tempo para nada, tem tempo para nada. De repente, então a crise, ela tem esses dois lados. Dependendo de como você reage à crise, você pode afundar e ir de ralo abaixo, ou você pode sair melhor do que você entrou. Existe uma palavra que Paulo usa, um termo, que é contentamento. Quando ele diz para a gente se contentar, ele diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Esse contente, ele vem de um termo que é conteúdo. Contente vem de conteúdo. Ou seja, você tem que ter um conteúdo de enfrentamento. Você tem que ter um repertório emocional e espiritual de enfrentamento. Você tem conteúdo. É como uma esponja que onde você apertar, dali vai sair água, vai sair a palavra, vai sair aquilo que você comeu, aquilo que você se alimentou em Deus. Então você tem conteúdo. Qual o conteúdo que a igreja tem agora? Então qual é o conteúdo que a igreja tem para responder a uma crise? Paulo diz, eu tenho conteúdo para toda e qualquer situação. Esse é o ponto de equilíbrio. Portanto, vamos usar aquilo que temos recebido de Deus. Eu gosto dessa frase, assim, olha, use nas trevas o que você aprendeu na luz. Amém. Ótimo. Amém? Glória a Deus. Use nas Amém. trevas o que você aprendeu na luz. Estamos atravessando uma noite? Pois é. Tudo que você aprendeu na luz, agora é a hora de manifestar. Amém. Pastor, a gente é grato pela sua vida, tá bom? Pelas palavras que nos foi transmitida aqui. Nós já estamos quase chegando ao finalzinho aqui. A live do Insta é 1 hora só, né? E as suas considerações finais aí, né? Diante dessa situação que nós estamos vivendo, né? A nível, não só Brasil, a nível de mundo, né? Confiança no Senhor. Deus está no trono. É o Senhor quem muda os tempos e as estações. Não fique ansioso por nada. Deus está no controle. É Ele quem muda o tempo e as estações. Daniel capítulo 2. Deus é quem muda o tempo e as estações, põe reis, estabelece reis, Ele é soberano, Ele tem... O mundo está nas mãos de Deus. O salmista diz, o meu caminho, a minha vida, Deus tem em suas mãos. Portanto, descanse nesse fato, tá bem? Descanse nesse fato. Pastor, para mim foi um privilégio, uma alegria muito grande participar com vocês. Ó, já estão pedindo aí, vamos fazer outra live com o pastor Onésio.
Obrigado pelo carinho. Tenho Muito bom. muito apreço por você, pastor, homem de Deus. Amém, pastor. É uma pessoa muito joia e tem sido aí um instrumento de Deus para esta igreja, para esta cidade. E que Deus continue te abençoando, te usando aí de uma forma muito criativa e bacana, bonita, como tem te usado junto com a sua equipe aí. Um abraço para os meus amigos aí, presbítero Manassés, e a esposa Cássia e todo o pessoal aí. Amém. Que me conhece aí. Deus abençoe vocês, forte abraço e amo muito vocês, viu? Fiquem na paz do Senhor e vamos juntos, estamos orando aí, tá bom? Deus Amém. O senhor pode fazer oração para a gente encerrar então, pastor? Vamos. E obrigado, viu? Obrigado mesmo. Pai querido, minha gratidão, meu louvor a Deus, a Ti, ó Pai, por esse momento. Obrigado pela vida do Teu servo, Verdade, pastor Deus. Daí, pela vida Obrigado. dos irmãos e irmãs que estão aqui participando dessa live. Meu Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio de tê-los em nossa comunhão, amizade. Nesses Amém, dias de crise, Jesus. nesses dias, Pai, de pandemia. Meu Deus, Sim, meu os Teus Deus. filhinhos estejam guardados, protegidos Pai, em Tuas muito obrigado, mãos. Senhor. Que eles sintam, Pai, sintam a Tua presença. Que eles tenham Amém, essa Jesus. convicção Glória a de que o Deus. Senhor está perto. Sim, meu Deus. E que não há por que se desesperar, não há por que ficar Sim, com Senhor. medo. Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um de uma forma muito especial. E que aquela palavra que se repete, não temas, não temas, não temas, 366 vezes na Bíblia. Aleluia, Senhor, Jesus. que ela seja absorvida por cada um dos teus Sim, filhos. meu Deus. Não temas, não temas. O Senhor é Obrigado. por nós, o Senhor é conosco. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço e abençoo o teu povo de tua parte. Em nome Amém, de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Amém, meu pastor. Amém. Obrigado, tá? Fica na paz. Beijo Um abraço pra aí vocês. Deus abençoe, a viu? esposa Ana. Tá bom, ficando Obrigado. com Deus. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Aí, pessoal, estamos então encerrando a nossa live aqui. Obrigado pela sua participação. E a gente vai salvar essa live. Nós vamos pôr no YouTube da igreja, IAB Pevaí. Depois você acessa lá para você ver de novo esses conselhos do pastor Onésimo, como lidar com a ansiedade e o medo na crise. Deus abençoe seu coração. Fique na paz. Fique na fé. Em nome de Jesus. Tchau.